Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Vieira Lopes, presidente da CCP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. É uma vertente, infelizmente as nossas empresas têm muita falta. Uma vertente de? Que as nossas empresas têm muita falta, ou seja... De capital. De capital. Pensei que ia concretizar, daí a insistência da pergunta. Okay. Esclareça-nos do seguinte, nós vamos ter, em sede de concertação social, a revisão, e isto a propósito do encontro que houve recentemente dos parceiros com o Governo, uma revisão do acordo que foi assinado ano passado, o acordo de rendimentos, ou vamos ter um novo acordo? O que está previsto neste momento é a revisão desse acordo. O que não quer dizer que não se possa caminhar para um novo tipo de acordos. No caso da CCP, nós temos mostrado claramente a vantagem de, em Portugal, se estabelecer uma espécie de contrato social por 2 legislaturas, que poderá ser feito na Constituição Social, mas que deveria, na nossa opinião, ser negociado com os partidos políticos, pelo menos aqueles que normalmente são responsáveis pelos governos. Aliás, abrangendo as áreas desde fiscais, a segurança social, enfim, a todo um conjunto de áreas. Isto porquê? Porque pensamos que as empresas precisam de previsibilidade. Infelizmente, o acordo, por exemplo, que foi feito para o IRC entre os 2 principais partidos políticos teve uma vida curta e não tem sentido, enfim, cada orçamento de Estado ser uma espécie de reforma fiscal com uma série de mudanças e haver, pelo menos, um grau de previsibilidade que para isso era necessário comprometer não só, de facto, os parceiros sociais, o Governo, mas também, em termos da Assembleia da República, pelo menos os partidos que é previsível que, pelo seu peso, possam ficar envolvidos no futuro nos governos. Mas já se está a caminhar para isso? Este encontro que houve com o Governo já foi nesse sentido ou não? Não, este encontro, nesta fase, foi centrado no Orçamento de Estado de 24. E porquê? Porque há, de facto, aqui timings bastante curtos. Mas no sentido de inscrever as propostas no Orçamento do Estado de 24, ou de fazer a revisão do ano passado, ou de fazer um novo acordo? Neste momento, o objetivo principal é encontrar propostas para o Orçamento de Estado, algumas das quais poderão envolver alterações ao acordo, independentemente de uma revisão, digamos, completa do acordo que pode ser feita dentro daquilo que estava previsto, ou seja, um ano depois. Certo. Seria agora ou mais tarde? Sim, nas próximas semanas. Mas quando diz que é provável uma revisão do acordo, em que matérias é que vai assentar essa revisão? Eu aqui, neste momento, eu não digo que é provável, digo que até posso dizer mais, posso dizer que é desejável. O acordo de concertação social que foi feito o ano passado, por volta de 10 de outubro, em nossa opinião... Na véspera do Orçamento do Estado. Exatamente. Mas é bastante limitado. A entrega da proposta, digamos assim. Exatamente. É bastante limitado em termos de um conjunto de necessidades das empresas. As circunstâncias em que foi feito no ano passado foram circunstâncias um pouco, diria, não muito favoráveis, porque nós negociámos o acordo desde junho até praticamente outubro e só 3 ou 4 dias antes do Orçamento de Estado é que o Governo apresentou propostas concretas e foi negociada à pressão. E agora o Governo já apresentou propostas concretas? Neste momento, em relação ao acordo, o Governo não apresentou nenhuma proposta. O que está na mesa
é, acima de tudo, um documento conjunto do Conselho Nacional das Confederações, em que tem 5 confederações, 4 das quais pertencem à Concertação Social e foi decidido apresentá-lo na Concertação Social. A CCP é uma das confederações que considera isso importante, até porque, como temos manifestado publicamente, a Concertação Social em Portugal, a forma da Comissão Permanente da Concertação Social, é uma originalidade, até praticamente em termos europeus, que tem a vantagem de pôr em contacto regular o Governo com as confederações sindicais e com as confederações empresariais ou patronais, e isso, parecendo que não, independentemente de se poderem tirar melhores ou piores conclusões, é um espaço de comunicação que dá uma certa fluidez à abordagem por todos os intervenientes. Por isso, nós somos fortemente partidários da consolidação deste modelo, mesmo que no futuro se venham a fazer alterações ao SES. Enfim, há propostas até nesse sentido, ou pelo menos fala-se em termos da revisão constitucional. Ou seja, então, por exemplo, a proposta que a CIP, o Pacto Social que a CIP apresenta, não está contemplado no vosso documento global. É um documento à parte, é isso? Eu não conheço bem, digamos, o que se passa com esse documento, portanto, não sabemos os fundamentos e nem a história desse documento. Portanto, enfim, não fazemos apreciações sobre ele. Não, é só agora, para... a partir do momento Sim. em que, em nossa opinião, todos os documentos, sejam estes conjuntos, sejam contribuições individuais, devem ser colocadas na Comissão Permanente de Concertação Social. Mas a CCP tem mais algum documento para além desse conjunto? Não, a CCP quer iniciar uma discussão de um documento de fundo que abranja, nomeadamente, estes aspectos. Por exemplo, a CCP há vários anos dedicou algum trabalho em profundidade à sustentabilidade da segurança social. Até, enfim, publicou em várias áreas e em vários documentos uma posição e até fez um livro. Isso é uma questão importante. Aliás, a pessoa que trabalhou connosco, até o Governo, foi uma das que o Governo escolheu para a comissão que está neste momento a estudar a segurança social. Isso para nós é um facto estruturante importante num contrato alargado para tudo. No entanto, nós separamos duas situações. No curto prazo, temos que nos preocupar claramente com as propostas para o Orçamento de Estado, porque há um problema de timing, há um problema constitucional, quer dizer, que nós temos que seguir. Portanto, desse acordo que apresentaram, vai ser necessário selecionar apenas alguns aspectos, inicialmente, não é? Exatamente. Aliás, o documento do Conselho Nacional das Confederações reflete alguns aspectos com algumas preocupações, porque há, de facto, áreas digamos que são importantes, que têm a ver, em particular, com a fiscalidade, que têm que, ou avançam agora com o Orçamento de Estado, ou passam por daqui a um ano. Sob esse ponto de vista, há um aspecto que para nós é positivo. Ao longo da história, este conjunto de propostas nem sempre foi ouvido pelo Governo. Este ano houve até um ano em que o Ministério das Finanças nem recebeu as confederações para discutir este documento. Este ano criou-se aqui um espaço em que o Governo deu abertura, não tem compromissos concretos, mas deu abertura para a abordagem de alguns destes temas que até, de certo modo, quase que eram tabus. Relacionado com as finanças e com a parte fiscal. Com a parte fiscal. E a parte fiscal, neste momento, deu é abertura premente. aonde? Nessa reunião da concertação ou foi em reuniões bilaterais com a CCP?
Bom, toda a gente fez reuniões bilaterais e vai fazendo normalmente, mas na reunião que nós realizámos esta semana, na segunda-feira, no Ministério das Finanças, com o Ministro das Finanças e o Ministro do Trabalho, aí notámos pela primeira vez abertura para discutir alguns destes temas em maior profundidade. Nomeadamente? Nomeadamente questões, por exemplo, que têm a ver com aspectos do IRC como as tributações autónomas, as questões que têm a ver com o IVA da área da construção, enfim, já que a questão da habitação é um problema fundamental. Haver uma redução do IVA na construção. Na construção. Houve, digamos, diversas áreas em que o Governo mostrou abertura. É claro que nós estamos na expectativa de ver em que é que se concretiza essa abertura. No entanto, houve ontem já uma reunião técnica com uma certa profundidade, com os fiscalistas das 4 confederações, e esperamos agora que o Governo, entre hoje e amanhã, nos concretize alguma coisa nessa área. Há áreas que o Governo não deu abertura, como por exemplo a baixa da taxa nominal do IRC. Nós achamos que a baixa do IRC é um aspecto importante, é um incentivo ao investimento, e a própria história demonstrou que quando o IRC baixou até as receitas têm subido. Nós consideramos também que deve haver uma certa fluidez no sentido de encontrar meios de aumentar o rendimento disponível das famílias, e por isso tem sentido neste momento, enfim, abordar o IRS. Como confederações... Mas aí também não sentiu abertura relativamente à questão do IRS? Sim, em relação ao IRS, sentimos abertura, mas sem concretização. Nós resolvemos não apresentar, enfim, propostas quantitativas, mas há uma questão que é perfeitamente clara. Quer dizer, o IRS tem receitas da ordem dos 15 milhões de euros. Em 2003, o que foi feito de 150 milhões, de baixa de 150 milhões, nem estou por isso. E, portanto, aqui tem que ser, de facto, uma posição com alguma amplitude para poder ter significado, até independentemente das medidas que o Governo tomou em termos de habitação. O rendimento disponível de muitas famílias está a ser afetado pela subida das taxas de juros. E, por outro lado, também da parte da CCP, há uma preocupação muito grande com o mercado interno, porque, sem pôr em dúvida os objetivos estratégicos do país na área da exportação, nós sempre valorizámos muito o mercado interno, até porque a existência do mercado interno e de um tecido empresarial que todos nós gostaríamos que fosse mais desenvolvido, mas que é o que existe neste momento. Em função dessa situação, nós pensamos que é importante, e aliás viu-se durante a pandemia, neste momento tomarmos medidas que aumentem o rendimento disponível das famílias. Aliás, nós estamos altamente preocupados porque desde, enfim, do último trimestre do ano passado houve algum movimento positivo no primeiro trimestre deste ano, mas em várias áreas de comércio, até no comércio alimentar, que, enfim, que é um comércio que funciona sempre, temos notado, claro, que uma subida de vendas em termos de euros, em termos de valor, mas em parte influenciada pela inflação, mas até no alimentar nós notamos um decréscimo em volume, ou seja, o decréscimo do número de unidades vendidas. Uma retração da procura, não é? Exatamente. E, portanto, o que acontece é que... E a perspectiva é que 2024 possa manter-se, não é? Exatamente, até porque, mas se juntarmos a isto o facto de os principais países para onde Portugal exporta, em particular a Alemanha,
não estarem neste momento com grande saúde económica, nós não estamos bastante preocupados. Evidentemente que há um grau de incerteza, mas estamos bastante preocupados com o 2024. Mas revendo-se o acordo na parte que tem a ver com o enquadramento fiscal, não faria sentido rever também as metas, por exemplo, para a atualização de salários, que são de 4,8% no próximo ano, ou para o aumento do salário mínimo, que seria de 810 euros em janeiro? Nós estamos, na CCP, estamos a discutir internamente essa situação, mas em princípio estamos abertos a discutir isso. Portanto, a reforçar os Estamos abertos a discutir esses pontos, quer dizer, ou seja, nós normalmente nesta fase do ano fazemos um balanço com os diversos setores, até porque também se coloca a questão do aumento do salário mínimo, não é? Exato. Na CCP nós temos uma série de setores, aquilo que se chama de mão de obra intensiva, ou seja, limpezas, seguranças, contact center, etc., onde o peso do salário mínimo é razoavelmente grande, ou mesmo que não seja o salário mínimo diretamente, estão em escalões que são influenciados diretamente. E, por outro lado, apesar de termos expectativa que a inflação deixa, também podemos rever a questão das taxas de crescimento acordadas. Dos referenciais para os aumentos salariais, para ir além dos 4,8% no próximo ano. Os referenciais, nós estamos abertos a isso. Estamos a colocar as questões às associações. Mas o acordo que foi assinado ano passado falava dos 5,1%. E este ano 4,8% para 2024. Portanto, e será esse é um valor ponto a manter, que nós estamos abertos a discutir. Mas discutir no sentido de ser superior a 4,8%? Nós temos até agora opiniões, digamos, divergentes entre muitas das associações. Nós temos 105 associações, envolvem-se mais ou menos 195 mil empresas em setores muito diversificados. Mas dentro da CCP? É o que dentro da CCP, dentro da Sim. CCP. Setores muito diversificados, assim, desde setores tecnológicos, da associação desde o software aos transportes, ao comércio de proximidade, enfim, a estas áreas de mão de obra intensiva. Portanto, temos aqui opiniões muito contraditórias, mas penso que, pelo menos, chegaremos a um consenso. Esse, o papel da direção é tentar encontrar uma posição consensual. Poderá não ser necessariamente nenhuma delas, mas há grande preocupação neste momento, até porque, digamos, há a sensação de que da parte do rendimento disponível a situação não é brilhante. Mas esses 4,8% seria sem nenhuma condição? Essa também é outra área que nós estamos abertos a discutir. Agora, há uma questão que é clara, quer dizer, ou seja, estas medidas que são propostas pelo conjunto das confederações são medidas que, em nossa opinião, têm um mix que permite espaço para esse diálogo e, por isso, também estamos à espera de ver o que é que o Governo nos abre em termos destas questões que nós colocamos, porque se não baixarmos a pressão fiscal sobre as empresas, também não vejo que elas tenham um grande espaço para fazer grandes modificações no que está neste momento no acordo. Mas a ideia de que se pode ir além do referencial de 4,8% que estava previsto para os salários em 2024, ou dos 810 euros para o salário mínimo, é uma ideia consensual entre as confederações patronais? Nesse aspecto, isso não foi discutido ainda entre as confederações. Eu estou a exprimir as nossas preocupações dentro da CCP e como abrangemos também muitos setores transversais, enfim, desde o trabalho temporário e outros, temos alguma sensibilidade ao que se passa na economia em geral. Mas eu diria que as regras do jogo são estas. Qual é a abertura do Governo
para este conjunto de medidas, que são medidas moderadas, equilibradas, realistas, e que o Governo tem para abrir neste sentido. Se da parte do Governo não houver, no mínimo, evidentemente, não temos as expectativas de que tudo isto vai ser aprovado. Qual é a linha vermelha? Neste momento, nós não temos linhas vermelhas. Nós vamos ver, porque, repara, o nível das medidas, há medidas que têm mais impacto, há medidas que têm menos impacto. E, portanto, nós não estamos aqui numa lógica de dizer ou aprovam isto ou não. Nós é assim, o conjunto de medidas que o Governo mostrar abertura para fazer serão decisivas para nós, analisando esse conjunto, podermos abrir ou não essas discussões. Mas já há pouco estava a falar das medidas que o Governo, na reunião que manteve, que mostrou abertura. E, por exemplo, falava na questão do IVA à habitação. Isso não será suficiente, certamente, para aceitarem ir além dos 4,8, por exemplo. Digo eu, não sei. Não, ouça, nenhuma medida individualmente vai nesse sentido. Portanto, por isso é que eu digo, nós temos que fazer uma apreciação de conjunto. E a apreciação de conjunto é que mostra a abertura do Governo para podemos ou não... O que é que poderia ser um conjunto que fizesse sentido, por exemplo? Repare, as medidas que tenham influência direta na baixa da carga fiscal do esforço das empresas, e no seu conjunto... o Governo não vai mexer, ou vai? Nominalmente, penso que não, mas há questões... Pode-se mexer no IRC de outras maneiras. Mas repara, nós não, digamos, não está estabelecido, cada confederação tem que depois analisar em função da resposta do Governo e juntamos o Conselho Nacional das Confederações para nós, para a CCP, que é uma confederação, enfim, que tem uma lógica institucional, histórica, é um elemento muito importante, estruturante das convergências possíveis dentro do movimento associativo. Nós até gostamos de dizer, ironicamente, que nunca sabemos qual é o futuro, mas lembramos que a Europa começou pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e hoje é o que é. Para nós, este Conselho é um elemento-chave para progressivamente as confederações irem encontrando pontos de convergência. E por isso... isso tem acontecido, não é? E isso tem acontecido. Tem acontecido. Enfim, nós somos mais ambiciosos, mas pensamos que é o caminho a seguir, porque qualquer construção conjunta das confederações tem que partir de baixo para cima e não pode ser... digamos, qualquer, enfim, mas já agora que diz isso, também não posso deixar de lhe perguntar se este pacto social que a CIP veio apresentar, se não causou ruído relativamente àquilo que é a vossa posição conjunta, porque a certa altura ficou sem se perceber o que era uma coisa e o que era outra. Repare, digamos, em relação às restantes confederações, nós desconhecemos, digamos, o documento que a CIP apresentou. Qualquer confederação tem a legitimidade de apresentar propostas ao Governo e, portanto... Mas no momento em que está a apresentar uma proposta conjunta... O fórum onde nós discutimos isso é o Conselho Nacional das Confederações e só em função... E já discutiram este facto da CIP ter apresentado um pacto social? Neste momento estamos todos concentrados no Orçamento de Estado, mas a seu tempo, com certeza que essas questões serão colocadas. Nós, nesse aspecto, somos muito pragmáticos, a CCP somos muito pragmáticos. Nós temos estes objetivos comuns de curto prazo. Nem tudo o que se faz agrada a toda a gente, mas nós, institucionalmente, vamos nos concentrar aqui, até porque ou conseguimos, neste momento, negociar com o Governo um conjunto de questões positivas, e por isso, a partir daí, tirar ilações, ou se o Governo, apesar de ter mostrado abertura, que eu pessoalmente considero positiva, até porque falar dentro do esquema rotativo que nós temos no Conselho das Confederações... a presidência agora é sua, não é? Não é presidência, porta-voz. Porta-voz. Não há presidentes aqui.
Portanto, como eu já disse publicamente, pareceu-nos que, ao contrário de anos anteriores, há mais abertura. Agora, a experiência também do movimento associativo e da vida demonstrou-nos que vamos ver como é que isto se concretiza. Nas últimas semanas, apesar de tudo, tem sido muito batida, por exemplo, a proposta da CIP para a isenção de tributação de um 15º mês que seria voluntário para as empresas. Acha que este é um bom contributo para a discussão? Vai ser levado à mesa da concertação social? A ideia é integrar estas propostas nos debates que vão ter sobre a revisão do acordo ou não? Bom, eu não conheço, portanto, o documento em si, não sei quais são os fundamentos e, portanto, e como é que se propõe ser concretizado e, por isso, enfim, com certeza, se o documento for colocado na concertação social, nós pronunciamos sobre ele. Neste momento não comentamos. Formada. Por norma, a CCP, por norma, não comenta publicamente as posições de outras confederações. Mas em termos gerais, ou seja, isto poderia ser realmente uma proposta em incluir ou não, sem se referir à proposta da CIP? As propostas têm que ter um conteúdo, têm que ter uma metodologia de aplicação e têm que discutir os impactos, portanto, que têm em termos fiscais, segurança social, etc. Portanto, nós não conhecemos e, por isso, repare, não vamos entrar em discussões de parece-me ou sim ou não. De facto, se for qualquer documento que seja colocado na concertação social, nós discutimos-emos. As relações entre as confederações, temos o nosso fórum, que é o Conselho Nacional das Confederações Patronais, e é bom para quer para o movimento associativo, quer para a realidade empresarial, que nós nos mantenhamos dentro desses parâmetros e é essa a postura da CCP. Mas então acha que, de acordo com a estrutura que já foi assinada no ano passado, o acordo do ano passado, faz mais sentido estarmos a discutir, de facto, por exemplo, a meta para os referenciais de aumentos salariais ou de salário mínimo do que propostas isoladas? Não, repara, neste momento, tendo em conta que há implicações fiscais para as confederações poderem tomar uma posição sobre esses temas, é mais importante, neste momento, concentrarmos no Orçamento de 24, estando da nossa parte abertos, e nós, como digo, já temos falado até do contrato social com uma vertente fiscal também a discutir na concertação social, etc. Mas, neste momento, para nós, isto está entre parênteses. Quer dizer, vamos neste momento discutir o concreto para o Orçamento de Estado, em função das decisões para o Orçamento de Estado, isso ajudar-nos a definir as alterações a fazer ao acordo de concertação social feito o ano passado, porque misturar tudo, em nossa opinião, por isso é que a CCP tem uma ideia clara sobre este contrato social e não avançou com ele neste momento. Sim, mas por isso é que eu inicialmente lhe perguntava o que é que estava neste momento em discussão, precisamente para tentarmos perceber o que é, não é? Não, o que está em discussão é o documento que as 4 confederações subscreveram no seu São conjunto. propostas para o Orçamento 24. Exatamente. Pronto. E é isso basicamente da nossa parte, da parte da CCP. E que poderão implicar a revisão do acordo que foi feito, não é? Exatamente. Nós, para o acordo, pronto, há questões que, por exemplo, que é preciso, se calhar, discutir melhor, aprofundar a questão de todo o sistema de majoração dos custos salariais para cumprir os objetivos. Por exemplo, isso é uma área que está em aberto. E nessa área tem algum sinal do Governo do que pretende fazer? As confederações patronais propõem, por exemplo, a duplicação do benefício máximo possível. Portanto, é uma medida que tenta, de alguma forma, compensar as empresas que aumentem salários além das metas estabelecidas no acordo. As confederações patronais propõem a duplicação do valor possível por trabalhador e também pretendem que se desligue esse benefício do que estiver definido especificamente na Convenção Coletiva. Já tem algum sinal do Governo em relação às alterações que podem ser aprovadas? Neste momento, não. Relativamente à questão da baixa do IRC e do corte na TSU, ficou com a ideia que essa questão está totalmente excluída por parte do Governo ou não?
Em termos, como digo, de IRC, para nós o IRC tem vários níveis. Tem o nível da taxa chamada nominal, que a taxa nominal em Portugal que é 21%, o Governo apresenta as estatísticas dizendo que a média é 19%. No entanto, quer a OCDE, quer as instituições internacionais, apresentam números entre 25% a 30%, porque entram em conta com, não com aquilo que contabilisticamente o Governo usa para calcular, fazer estes cálculos, mas com os rendimentos reais das empresas. Sob esse ponto de vista, também é preciso, há várias situações, há as derramas, enfim, as estaduais, há as derramas municipais, há toda uma série de nuances que permitem mexer no IRC, mesmo que não se entre neste momento em alterações de taxa nominal, como existem as tributações autónomas. Portanto, as tributações autónomas que, enfim, nós consideramos que é um imposto absurdo, nomeadamente porque incide sobre custos. É um imposto sobre custos. E mesmo essas tributações autónomas têm várias áreas. Há áreas, por exemplo, que para nós têm importância, no caso concreto, até para a CCTP, que abrange praticamente a totalidade do setor automóvel, que é a questão dos escalões que pagam as viaturas, porque neste momento nós assumimos que possam ser tributadas as viaturas de maior valor, porque podem ser consideradas, pelo menos parcialmente, remunerações indiretas, mas, por exemplo, uma viatura até 20 mil euros não tem sentido ser tributada, porque até uma viatura de uma empresa até 20 mil euros normalmente são carros de trabalho de vendedores, de delegados de propaganda médica, etc, etc. Portanto, isso pode ser racionalizado de uma forma, e isso também ajuda, porque as tributações autónomas representam cerca de 15% do IRC e no Acordo de Concertação Social está uma baixa de 10% das tributações autónomas até ao fim da legislatura. E a legislatura já passou um ano e não se fez nada, e aqui nós queremos olhar para isto, como aliás, por exemplo... E esse aspecto houve alguma abertura ou não? O Governo aceitou discutir. Ok. E em relação à TSU, que eu também lhe perguntava há pouco? Em relação à TSU, da parte do Governo não houve grande abertura. Aliás, terminou a primeira reunião da Concertação Social, o Ministro das Finanças fez logo declarações contra. Nós pensamos que em relação à TSU, a nossa proposta é bastante moderada e equilibrada. Inclusivamente, nós definimos que o valor correspondente a essa baixa de 1% se iria buscar ao IVA. Portanto, ou seja, a sustentabilidade da segurança social não está posta em causa... Mesmo baixando o IVA, que é essa a intenção também, não é? Não, mas neste caso não é baixando o IVA, quer dizer, ou seja, a massa do volume do IVA. Repare, o IVA são 23 mil milhões de euros. E, portanto, ainda por cima tem sido inflacionada, a inflação não vai ser a mesma, vai baixar, esperamos um pouco, mas continuam com uma massa disponível nesse sentido. E isto insere-se também numa preocupação histórica da CCP com a Segurança Social. Nós, no trabalho que fizemos, admitimos a hipótese que, de facto, nós nunca fomos catastrofistas em relação à Segurança Social. Nunca considerámos que eu já não vou receber, como há por vezes na comunicação social, certas declarações. Não. O que acontece é que aqui não há milagres. Antigamente as pessoas trabalhavam 5 ou 10 anos depois da idade de reforma a receber pensão, hoje trabalham 20. A reforma aos 65, 66, a esperança média de vida é 83, 84. Quer dizer, e, portanto, é evidente que isto não vai tudo crescer eternamente. Por exemplo, uma das propostas que nós pusemos na mesa para discussão
era ser componente da Segurança Social, não devia ser só a mão de obra, mas devia ser também o valor acrescentado líquido, ter uma componente de valor acrescentado líquido, porque neste momento, na prática, quem suporta a Segurança Social são as empresas de mão de obra intensiva e os setores globais. Portanto, isto é uma discussão que nós, precisamente para o tal contrato social, queremos introduzir. Mas faz sentido, neste momento, tendo em conta que as perspectivas são a muito longo prazo de desequilíbrio das contas, portanto, vão ser necessárias novas medidas, no fundo, para manter o sistema, faz sentido, nesta altura, estar a reduzir a receita da TSU, ainda que compensando através de uma maior consignação do IVA. Isto é o IVA IVA social, este 1%, e buscar o IVA, o equivalente para isso, existem em vários países medidas deste tipo. Portanto, no fundo, acabava por se reforçar o financiamento por via do Orçamento do Estado. Por via, exato. Por via de impostos. Exatamente. Sim, mas há vários países, não é inédito, há vários países que têm o chamado IVA social precisamente nesse sentido. Em relação ao IVA, falou de reduções eventualmente nos custos da construção, relativamente à construção. Há outras áreas onde possa ter existido realmente aqui também alguma abertura de redução do IVA? Já se falou dos bens alimentares também? O Governo já falou nisso? Ninguém colocou isso na reunião. E da vossa parte, há essa sensibilidade? Da parte da CCP, nós pensamos que se devia rever toda a estrutura de taxas do IVA porque não estão adequadas. Quer dizer, uma coisa são produtos de luxo, outra coisa, enfim, há várias nuances e nós somos partidários, mas já há muitos anos, de rever a estrutura do IVA. Mas, realistamente, ninguém colocou isto nesta discussão. Colocámos, de facto, esta questão da habitação. O Governo também não falou nisso. Portanto, a questão da habitação tem a ver com a construção da habitação, não é? Com a construção da habitação, porque o problema da habitação, que aliás já foi analisado na concertação social, da parte da CCP, enfim, que tem algumas ligações, porque temos as associações dos mediadores imobiliários, mais dos materiais de construção, etc., etc., não não das empresas de construção propriamente ditas, mas porque de facto a CCP é muito transversal, acaba por tocar estes setores todos. Há aqui uma coisa clara, durante uma década construíram-se 80 mil habitações por ano para a habitação, 80 mil focos para a habitação. No período da Troika construíram 7 mil. Hoje em dia, que até aqui há 2 anos, o máximo eram 20 mil. Agora talvez chegue aos 50. Portanto, há aqui um problema de oferta, independentemente de tudo o que se disser, de se mexer, se é alojamento local que pesa, que não pesa, se é construção para estrangeiros, etc. O que acontece é que neste momento há um problema de oferta, e mais de oferta direcionada para a classe média e para a classe média baixa, que é aquela que tem mais dificuldades. Mas aqui estaríamos a falar de uma redução de quanto do IVA? E penso que é em relação aos materiais de construção, não é? Em relação à construção mesmo, em geral, mesmo. Nós podíamos baixar-se para 6%. 6%. Aqui é o conjunto das confederações, até porque a Confederação da Construção Imobiliária também está no Conselho. Quando diz que talvez fizesse sentido rever os referenciais do acordo, os 4,8% e do salário mínimo de 810, tendo em conta que a inflação este ano deverá ficar por volta dos 5%, faria sentido que o referencial do próximo ficasse abaixo deste valor, quando o objetivo é reforçar o peso dos salários no PIB? Sim, mas eu acho que nunca se pôs a hipótese de baixar aquilo que está no acordo. Isso nunca foi discutido. Não, o que eu estou a tentar perceber é que quando pensa num reforço, o que é que lhe parece racional, tendo até em conta a preocupação que parece que tem com o efeito da quebra de rendimento real na economia, como disse há pouco. Sim, mas eu acho que as empresas, em geral, responderam bem ao ano passado, porque o aumento médio foi 7,8% ou 8%. Portanto, nós achamos que... Portanto, no fundo, o que está a dizer é que esses aumentos, se calhar, também vão acontecer acima do referencial. Repara, a questão dos aumentos salariais
tem várias componentes. Uma delas é a lei da oferta e da procura. E, de facto, em Portugal existe, neste momento, uma carência de mão de obra em muitas áreas. Felizmente, enfim, tem aumentado o peso enfim, dos imigrantes com I, portanto, até na participação na Segurança Social, neste momento há 600 e tal mil. Isso é positivo, até para a sustentabilidade da Segurança Social. Mas continua a haver falta de mão de obra e continua a haver outro fenómeno, que é o fenómeno da imigração com E de pessoas qualificadas. Não é? Portanto, no fundo, o que está a dizer é que faz sentido um compromisso maior com os aumentos salariais, mas que, na prática, a situação económica também faz com que ou seja, na verdade, se calhar já chegaríamos a isso mesmo sem acordo, é o que está a dizer. Bom, o compromisso tem a vantagem, ainda por cima de, ao ser feito na contratação coletiva, a ser um referencial que, apesar de tudo, é tido em conta na contratação coletiva. E nós somos fortemente defensores da contratação coletiva como elemento estruturante das relações laborais, por um lado, e, por outro lado, por um mecanismo que seja que permita uma concorrência leal entre empresas. Não é? Por isso é que, por exemplo, quer quando se aumenta o salário mínimo, quer os contratos coletivos, existem as chamadas portarias de extensão, que é estender a todo o setor. Uma das vantagens destes mecanismos enfim, favorecer a concorrência leal. Num país em que o Estado tem um peso brutal, por exemplo, as empresas que concorrem ao Estado, pelo menos teoricamente, não podem fazer dumping social. Quer dizer, claro que na prática nós sabemos, enfim, que há aqui questões que exigem fiscalização, mas pensamos que estes mecanismos são mecanismos não só sociais, mas também económicos, em termos de concorrência leal. Vocês fizeram alguma aproximação, as confederações no seu todo, ao GT também? Há alguma abordagem? Nesta fase, em conjunto, digamos, a não ser aquilo que foi colocado, nós colocámos este documento na Concertação Social. Mas houve reuniões bilaterais, por exemplo, da CCP com o GT? Neste já tem havido, mas neste momento não. Agora, a propósito do orçamento para 24? Não. Mas acha que é possível juntar também o GT estas vontades que estão a ser discutidas com o Governo? Bom, nós fizemos o acordo com o GT, a Concertação Social com o GT. Não vemos razão para que não consigamos, na revisão do acordo, chegar também a acordo com o GT, chamemos assim. Portanto, para nós isso é Mas a nossa mesa é a Concertação Social. Portanto, é a nossa mesa base e isso aí, da parte da CCP, é uma coisa clara e tanto que as confederações resolveram apresentar este documento pela primeira vez na Concertação Social. Este documento nunca foi apresentado na Concertação Social, no passado foi apresentado diretamente ao Governo. E tanto que funcionou que, provavelmente, pela primeira vez, o Governo mostrou mais abertura, apesar de já ser o terceiro ano em que o Conselho das Confederações apresenta, digamos, propostas ao Governo. Como digo, houve um ano em que nem nos receberam, etc. Este ano apresentámos na Concertação Social e alguma coisa está a mexer. Isso fez a diferença do seu ponto de vista? Claramente, quer dizer, porque, como digo, o delegado da CCP no Conselho Económico e Social Europeu diz-nos frequentemente que as confederações, seja sindicais, seja patronais de outros países, diria, exagerando, têm inveja de uma CPCS que é presidida por um Primeiro-Ministro, apesar de delegar, onde existe uma mesa permanente de diálogo, que eu às vezes costumo dizer que é tão importante pelo que se faz como para aquilo que se evita que se faça, porque as pessoas, conhecendo-se melhor, há determinadas coisas que não põem na mesa,
e isso para nós é uma questão fundamental. A propósito do diálogo também entre confederações, em julho, em entrevista neste programa, o presidente da CIP defendeu que não faz sentido que existam 4 confederações patronais e explicou que falou sobre esta ideia, sobre a ideia de construir algo mais orgânico, penso que foi essa a expressão que utilizou, com as restantes confederações. Qual foi a sua resposta? A posição da CCP é clara. A proposta do Conselho Nacional das Confederações Patronais foi apresentada em 2010. A sua aceitação por todas as confederações foi em 2020. Porque nós sempre defendemos aquilo que eu já referi aqui, que a convergência das confederações tem que se construir de baixo para cima e não de cima para baixo. O Conselho, neste momento, anualmente consegue um consenso mínimo para o Orçamento de Estado. Por exemplo, na opinião da CCP, e já falámos nisto várias vezes, deveria ser também conseguido um consenso para abordagem o tema da justiça económica, que é, ao contrário que muita gente pensa, mais do que os aspectos fiscais e os aspectos laborais, é uma das principais objeções que os rankings das consultoras internacionais de investimentos apresentam para investimento em Portugal. E se formos construindo regularmente, alargando o número de temas, vamos consolidando uma base de convergência entre as confederações. E aqui não penso que vale a pena definir prazos, por isso é que eu repito, a União Europeia começou na Comunidade Europeia de Carvão e do Aço e acabou na situação que temos hoje. Porquê? Porque foi feita de baixo para cima. Mas a questão da fusão das confederações é uma ideia que defende ou é uma ideia que não defende? Mas para a CCP isto nunca se pôs. Até por outra razão extra. Uma das nossas grandes batalhas, chamemos assim, apesar dos serviços, incluindo o comércio, representarem mais de 2/3 do PIB, 2/3 do VAB e 2/3 do emprego, por exemplo, na distribuição de fundos europeus, a parte que vai para as empresas, o comércio, até agora, tem tido nos fundos europeus cerca de 4%, os serviços 11%. Isso é, digamos, uma linha de ação, de relacionamento com o Governo, que estes setores precisam como afirmação. Porque ainda existe uma visão um bocado histórica, que eu às vezes ironicamente digo um bocado ainda marxista, de que só a indústria e a agricultura é que contribuem para o valor acrescentado, para a mais-valia. E por tudo isso, a CCP, neste momento, as convergências que prevê são convergências deste tipo. Eu acho que é perfeitamente possível. Aliás, sempre foi essa a nossa posição. Essa não é de agora, sempre foi, historicamente, colaboramos na concertação social, colaboramos no CNCP nos projetos comuns, que não é fácil, portanto não há qualquer ideia da nossa parte neste momento em, digamos, decidir por via burocrática ou administrativa uma fusão de confederações. Já falámos aqui, temos que concluir, mas já falámos aqui da questão da parte fiscal, mas há também alguma conversação, alguma intenção da vossa parte de reiterar as ajudas também que estão a ser dadas às empresas? Estou a pensar, por exemplo, em relação aos combustíveis, em relação a custos de contexto, em relação, por exemplo, ao IVA zero, se isso são também preocupações em cima da mesa no contexto atual e que, imaginamos, se vai prolongar para 24 também.
Sim, mas eu penso que essas temáticas estão um bocado contidas no documento das cooperações. Agora, não tem sentido agora dizer fui eu que meti esta medida ou fui tu que meteste esta medida. Não tem sentido. Mas nas discussões que nós tivemos, encontramos aqui, digamos, uma série de pontos que são comuns, porque, repara, há outras situações. Por exemplo, a CCP, historicamente, sempre tem defendido que o IVA só devia ser pago depois de ser cobrado. Certo. Neste momento, nem sequer pusemos isso ainda em discussão neste documento, porque para um documento ter um papel não é preciso pôr coisas muito complicadas. Temos que dar passos e este documento é um documento para dar passos. Mas às vezes poderia ter sido por parte do Governo referido que não estaria disponível para, enfim, baixar determinado ou tomar determinada medida fiscal, porque é estruturante, mas estar disponível para, conjunturalmente, avançar com algum tipo de apoio. E daí a minha questão, não é? Pronto, isso pode ser, efetivamente, a certa altura, essa discussão pode-se colocar. Sim, mas aí a nossa preocupação grande é com o atraso, com que estão em desenvolvimento vários aspectos dos fundos europeus. Porque Portugal é um país que tem falta de capital, as empresas têm falta de capital, é o país da Europa onde o peso dos fundos europeus no investimento é maior, o que não é positivo. Não é positivo. E por isso, digamos, a nossa posição e, enfim, as posições das confederações nos seus setores, em geral, é tentar, independentemente das discordâncias que possa haver quanto às prioridades dadas nos fundos europeus, e nós da CCP fizemos um documento bastante crítico em relação a isso, mas independentemente disso... Continua tudo igual, não é? Sim, mas, portanto, o que acontece é que o PR já está. Portanto, o Portugal 2030, nós, enfim, estamos a tentar, neste momento, introduzir uma série de vertentes. No seguimento do acordo de concertação social, estamos em negociação com o Governo do Plano para a Competitividade do Comércio e Serviços. Enfim, estamos, digamos, baseado em fundos europeus. E por isso, neste momento, nós consideramos que isso é prioritário, porque as medidas conjunturais são necessárias, mostrou-se, viu-se durante a pandemia, etc. São claramente, ninguém põe isso em causa. Mas o Governo tem tido alguma tendência por fazer medidas conjunturais muito complicadas para a nossa estrutura empresarial e, portanto, nem todas, muitas vezes, independentemente das boas intenções, atingem os seus objetivos, como se tem visto às vezes pelas taxas de utilização. Portanto, nós neste momento estamos, no caso da CCP, estamos concentrados claramente em tentar, o Portugal 2030 quase não arrancou ainda, já estamos com 2 anos de atraso, não é? Portanto, nós estamos concentrados em tentar que, digamos que tudo isso ande mais depressa e de uma forma mais eficaz. Certo. Em termos gerais, como é que vê o 2024, nomeadamente para o vosso setor? O que acontece é que estes setores, enfim, dos serviços, são setores que, com o peso que têm na economia, evoluem conforme a economia. Globalmente evolui. Ora, a nossa grande preocupação do 24 é precisamente a que eu referi. Nós estamos a ver uma desaceleração, estamos a sentir na Europa também, nomeadamente nos países por onde nós exportamos, nenhum deles está muito animado, e isso preocupa-nos claramente. E por isso, enfim, não estamos numa lógica otimista em relação a 2024. É evidente que em Portugal fazem-se coisas extremamente interessantes e há setores que conseguem furar individualmente. O problema é que, com a taxa de crescimento que nós voltamos aos 2%, 2, qualquer coisa por cento,
E isso não vale a pena termos ilusões, não vamos ter convergência com a Europa desta maneira, não é? E isso é uma questão que nos preocupa e por isso é que o Governo dá uma prioridade e reconhecemos a necessidade ao equilíbrio da dívida, portanto, à redução da dívida, está certo, em si. Agora, tem que se encontrar aqui um ponto de equilíbrio e o ponto de equilíbrio é ou há investimento, é que se não houver investimento, ou há investimento ou há capitalização das empresas, ou isto não cresce. E vamos arrastando, evidentemente, um nível de sobrevivência, mas achamos que há pouca ambição. E aí, porque sem investimento, e Portugal, o investimento público em Portugal tem sido um desastre em termos das médias europeias. Ao menos com os fundos europeus se faça alguma injeção, se bem que às vezes soa quase a desorçamentação, a transferir para os fundos europeus aquilo que devia ser feito o Orçamento de Estado. Mas ok, pronto, mas agora, isso estamos preocupados porque melhorou o ritmo, melhorou. Agora, as taxas, mesmo as próprias taxas de investimento público e outras que aparecem no Orçamento de Estado não são cumpridas. E sem investimento, isto não dá o salto. É preciso investimento, é preciso melhorar a produtividade. Melhorar a produtividade implica investimento tecnológico, qualificação de mão de obra, e temos qualificado, temos progredido nessa área. Aliás, temos progredido mais na qualificação dos portugueses que o ritmo de crescimento da economia. Isso é uma das razões, e por isso, como o ritmo de crescimento é baixo, pagamos salários que não são muito altos e as pessoas imigram. Essa problemática ainda, aliás, fizemos esta semana um seminário em Leiria, integrado num plano de seminários sobre isso. Esta problemática é a problemática de fundo que nós pensamos que nos causa grande apreensão e indefinição para 2024. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é, precisamente, habitação. É, neste momento, provavelmente, um dos maiores problemas do cidadão comum português. Banca. É imprescindível, mas não está preparada nem acompanha as necessidades da economia, em particular em duas áreas fulcrais: inovação e tudo o que sejam projetos que incluem componentes não físicas. Isso é um dos defeitos da banca portuguesa. Combustíveis? É uma situação, de certo modo, que atravessa negativamente quase toda a economia portuguesa, no caso da CCP, em particular o setor dos transportes. Sacos de plástico? É uma das áreas em que Portugal tem conseguido, de um modo geral, e a educação dos portugueses, ter baixado a utilização significativamente. TAP? O problema insolúvel. Guerra? Foi inesperada e não estávamos preparados nem em termos financeiros, nem em termos militares, nem em termos mentais para esta nova situação na Europa. Sarilhos? Isso é o que há mais. Saudade? É a característica, a tal palavra que só existe em Portugal, mas que existe mesmo. Eu que estive no estrangeiro, tive saudades do país. Esperança? Essa nunca pode morrer. Esperança e objetivos nunca podem morrer. Portugal? Gosto disto. João Vieira Lopes, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.